dar continuidade ao nosso encontro, né? A gente está falando da teoria situacional, né? Então, a gente viu as conceituações, as questões que têm a ver com o entendimento do conceito de públicos, que a gente tem que, né, ter um olhar diferenciado para isso. E agora a gente vai ver algumas teorias sobre públicos, teorias DRP, gente. Tá? Então, assim, são teóricos de relações públicas que desenvolveram estudos sobre públicos. Tá? Então, a gente falou da primeira, da teoria situacional. A teoria da situação de públicos, vamos dizer assim, do James Grune, vai posicionar o quê? Que a nossa relação, ou a relação de público, da criação de um público frente à organização, tem muito a ver com o tipo de relação que se estabelece, tá? A partir de um problema ou de uma situação que vincula o público com a organização. Então, tem horas que eu vou ser público, tem horas que eu não vou ser público, tá? Porque depende da situação, tá bem? Então, há uma variação nessas formas de público não público, né? De público latente, né? Que está lá numa possível relação, do público consciente, do público ativo. Então, eu posso variar também nessas escalas de público, tá? A outra teoria é a teoria do Valdir Gutierrez Fortes, que ele chama de portfólio de públicos. Portfólio é uma lista, é né, vamos dizer assim, um currículo, né, uma apresentação de modelos de públicos, tá? Assim como o portfólio de produtos, ou uma variedade, vários tipos de produtos, o entendimento de públicos deve considerar uma multiplicidade de interesse e variável envolvimento ou proximidade. Então, ele vai dizer que os públicos também, a gente os considera como públicos ou não, ou a partir do interesse que se estabelece, mas também do envolvimento e da proximidade ou não. Tá? Então, ele vai dizer que tem 3 formas de ver público, a partir desses 3 elementos. Dos múltiplos interesses que existem entre os públicos e as organizações, entre o grau de envolvimento desses grupos com a organização e a proximidade, estar mais próximo das suas atividades, do seu dia a dia, tá? São os critérios que ele considera para entender o que é público em relações públicas. Os públicos, para ele, a partir desses três elementos, eles podem ser classificados como defensores esclarecidos, que devem ser aqueles que têm que defender a marca, que defender a empresa. E ele acredita que os funcionários e os consumidores são aqueles que mais têm competência ou deveriam ser os que mais deveriam ter essa característica de público, tá? Por terem informação, tá? Por conhecerem mais a organização. Contribuintes reservados são os poderes, a imprensa, ele coloca de novo os consumidores, ele coloca os consumidores em potencial, quem poderia consumir o seu produto. O que são contribuintes reservados? Contribuintes reservados são aqueles que trocam, né? Contribuem com a empresa. Você interessa em interagir com eles porque eles têm relações de troca, de interesses. Por exemplo, o governo. A contribuição é porque ele te dá benefícios. Né? Se você não tem um bom vínculo com o governo, você acaba não recebendo benefícios em impostos ou benefícios em leis interessantes, que é o que se faz muito com os lobistas, né? Principalmente em Brasília.
né? As empresas, elas têm especialistas que estão lá conversando com deputados, com senadores, para votar ou não votar leis que afetam o seu negócio, né? Então, os poderes são contribuidores, vamos dizer assim, para o desempenho da empresa. A imprensa também, né? Uma imprensa que só pega no meu pé, que é só negativa, ela não contribui, ela, ao contrário, ela é um problema para mim, mas ela pode ser alguém que eu posso ter como um parceiro super positivo, tá? Essa é uma leitura que ele faz. Reservado porque não é explícito, essa relação é uma relação de negócio, vamos dizer assim, tá? Observadores ativos. Ele também coloca funcionários e outras pequenas empresas que têm um interesse com a organização. Outros pequenos negócios, né? Ou ali no bairro, né? Porque, vamos imaginar, vai chegar uma fábrica ou uma indústria se instalar numa cidade. Interessa para todo mundo. Está todo mundo ali atento, observando, entendendo o que é aquele propósito daquela organização. Seja para questionar, né? Seja para tirar benefício também, tá bom? Funcionários também são. Então, os funcionários, gente, não tem jeito, eles são os principais públicos da organização, né? Assim como os consumidores. Então, se a gente tivesse que definir stakeholders, quem são os stakeholders? Ou os públicos de interesse, né? De todas as organizações, são funcionários e consumidores, tá? Observadores ativos, a gente acabou de falar, espectadores massivos, a massa, que é a grande número de pessoas, que a gente não consegue ver a cara, né? Olhando pela teoria de massa, né? Está dispersa geograficamente, não tem o rosto especialmente, mas, no entanto, age muito parecidamente, tá? Então, esse público massificado, tá? São o que ele coloca como espectadores massivos, alguns consumidores e o público em geral. Então, quando a gente adota esse comportamento de eu estou só olhando, assim, não me interessa, eu sou eu sou um mero espectador do que está acontecendo, né? É um público meio não público, né? Porque ele não tem muito nível de interação, tá? Conflitantes mobilizados, e aí já são grupos mais atuantes, tá? Que causam mais problemas com a organização, a imprensa, os poderes públicos e os grupos de pressão. Grupos de pressão pode ser sindicato, pode ser uma ONG, pode ser um movimento social da comunidade, né, que está ali, está pressionando, está criticando. Então, eles geram conflitos, eles são organizados, são mobilizados e eles geram conflitos. E críticos acomodados. Muitas vezes os sindicatos, a imprensa também e o consumidor insatisfeito. Então, são aqueles que não estão numa relação boa com a organização, são críticos, né? Têm opiniões contrárias, estão interagindo, gerando incômodo, vamos colocar dessa forma. No entanto, ainda estão na dele, tá? Essas foram algumas leituras que o professor Valdir Gutierrez Fortes fez. Se a gente for considerar essa teoria dele, a gente pode criar um zilhão de nomes, né? Porque, gente, vocês imaginam a multiplicidade de interesse, né? São inúmeros os interesses. Pode ser os alegres, por exemplo, vou criar uma teoria, considerando a teoria do Valdir Gutierrez. Os alegres e acríticos. São aqueles né, que gostam de tudo é legal. Esse é um tipo de público, seria também um tipo de público. Então, assim, ele foi dando nome a partir daquilo que ele foi vendo como comportamentos que esses públicos estabelecem diante da organização. Tá? Quase não se usa.
Eu descobri essa teoria pesquisando nos livros, tá, gente? A gente usa bastante essa teoria. A gente entende teoricamente a teoria do James Boone. Essa praticamente as pessoas não usam. Agora, a mais usada é essa daqui, tá? Essa é a principal forma que se fala, e assim, muito questionável, inclusive, a forma de se tratar os públicos, como público interno, público externo e público misto, tá? Para vocês terem uma ideia, eu me formei há 20 anos atrás. Nem parece. Mentira, né? Foi essa forma que eu aprendi a entender públicos. Foi a única teoria de públicos que eu aprendi. Não, ou a única forma que me ensinaram de falar, ó, se você tiver que conhecer o público de uma organização, ou ele vai ser assim, ou ele vai ser assim, ou ele vai ser assim, ou ele vai ser interno, ou ele vai ser externo, ou ele vai ser misto. Então era o que eu sempre soube como RP, tá? Até porque é assim que se fala no dia a dia da nossa profissão, na fala com outros profissionais, fala-se muito público interno, público externo, público interno, público externo. Público misto, só o RP que sabe. A gente usa muito pouco. Mas público interno e público externo é o jeito corriqueiro de se usar a palavra público. Tá? O que quer dizer essa teoria? Agora vamos dar uma olhada crítica para essa teoria. É uma definição mais aceita, utilizada pela escola brasileira. Então, no Brasil se fala muito dessa forma, e apresenta uma visão simplista sobre um critério geográfico, ou seja, é espacial, ou seja, o público que está dentro e o público que está fora. É só dessa forma que essa teoria classifica públicos, tá? Trata a interação dos públicos com a organização de maneira sempre igual, quer dizer, que tanto lá dentro da organização, basta estar dentro da organização que todo mundo é a mesma coisa. E basta estar fora da organização que todo mundo vai ter o mesmo comportamento, o mesmo tipo de... E não é, né? Essa é uma forma muito simplista de colocar funcionário, né, e alguns outros públicos como público interno e jogar para fora, né, ou classificar como externo todo mundo que está fora da organização, tá bom? Então, ela é usual no dia a dia, mas ela não é adequada na compreensão correta do que seja entender os públicos de uma organização, tá, gente? Então, assim, olhar crítico para essa teoria. Então, o público interno é aquele que apresenta claras ligações sócio-jurídicas com a organização ou tem uma aproximação. Relações sociais, né? Porque você tem vida ali dentro, você interage, tem outras pessoas, uma troca social, mas também relações jurídicas, ou porque você tem um contrato, ou porque você tem um vínculo empregatício, tá? Então, essas colocariam esses tipos de relacionamento como os que são próprios do público interno. Diretores, empregados, familiares, que têm vínculo interno, e ali também estariam fornecedores, outro tipo de vínculo jurídico, tá bem? Público externo, aquele que não apresenta claras ligações socio-jurídicas com a organização, mas tem objetivos mercadológicos, políticos e sociais. Então, assim, o vínculo não é sócio-jurídico, não é nas relações cotidianas, sociais com a empresa, nem é um vínculo jurídico, mas é um vínculo mercadológico, é um vínculo político, de interesse, né? Tem interesses. Então, esses seriam os públicos externos. Fornecedores, consumidores, governo, lideranças, sindicatos e público em geral, tá? Então, gente, tira daqui o fornecedor, tá? A teoria vai colocar o fornecedor como alguém que está fora, tá? Embora ele possa aparecer como alguém do público misto, tá? E público misto é aquele que apresenta claras ligações socioeconômicas, jurídicas com a organização, mas não vivencia as rotinas da empresa. Então, ele tem vínculo jurídicos, econômicos, mas ele não está ali no dia a dia da organização. No dia a dia da organização, que tem essa aproximação, estão os funcionários,
e seus familiares. Tá? Toda a escala hierárquica, desde a diretoria, todos os funcionários e os seus familiares, porque eles vivem o cotidiano da organização. Tá? Então, a família de um funcionário seria um público interno, embora não esteja lá dentro da empresa. Tá? E o misto é a quem vive algumas situações com a organização, mas não de maneira rotineira. Então, de novo, entrariam familiares, eles estariam tanto no interno quanto no misto, fornecedores, acionistas, revendedores, que são aqueles que vêm e voltam. Né? Pode ser um agora, pode ser outro depois, pode trocar muito, tá? Também esses tipos de públicos. Então, essa é uma classificação que a gente usa, muito usual, mas não tão completa, vamos dizer assim. Esse é outro entendimento, o conceito de stakeholders, tá? O conceito de stakeholders não é uma teoria só de RP, tá? É uma teoria da administração, de gestão. Então, os administradores, eles usam muito essa palavra, os gestores, tá? O pessoal de marketing usa muito a palavra stakeholder, tá? O que a gente tem que saber? O que é stakeholder? Primeiro, olhando lá, stakeholders são os públicos prioritários, tá? É aquele que tem um interesse legítimo, tá? E que tem uma relação muito intensa, tá? Com a organização. Então, o stake é aquilo que é legal ou é moral, um legítimo interesse ou reivindicação em relação à organização. É aquele que ou tem um interesse nela, ou aquilo que ele tem diante da organização é muito legítimo. Seja porque aconteceu alguma coisa, então o vínculo é muito sério, né, que se estabelece. Vamos imaginar lá o ano passado, o final do ano retrasado, o rompimento lá das barragens lá em Minas Gerais. Aquela comunidade, aquelas famílias, aquela cidade já era um público daquela empresa. Só que com aquela situação, a partir daquele interesse legítimo, ou a partir da reivindicação que foi feita, eles passaram a ser os principais públicos da organização, né? As famílias das pessoas que faleceram, as pessoas que perderam, né, seus patrimônios, né? Porque a situação levou a esse grau de legitimidade, de interesse. É uma categoria de públicos que é afetada pelas decisões de uma organização ou porque as suas decisões afetam a organização. Participam das decisões da empresa. Não é o mesmo que qualquer tipo de público. Então, assim, público seria, a partir dessa teoria, público seria alguma coisa mais ampla. E stakeholder é alguma coisa mais específica, é um público mais específico, mais prioritário ainda do que o que seriam os outros públicos, tá? Porque há questões que são decididas, que são definidas, vão afetar diretamente esses públicos. Então, eles passariam na frente dos demais públicos em grau de importância, tá bom? Eu fiz uma listagem aqui, estes são os principais públicos de uma organização, tá? Só que, para cada empresa e para cada situação, você acaba criando stakeholders diferentes. Então, assim, a classificação de stakeholder vai variar de empresa para empresa e de situação para situação, ou de decisão para decisão que cada empresa toma. Tem momentos que alguns públicos são mais stakeholders, tem outros que são menos, tá? Dependendo do que está acontecendo naquele momento, porque tem a ver com o nível de vínculo ou a forma como aquilo que a empresa faz vai afetar a vida desses grupos, tá? Quem são esses grupos? A alta administração pode ser considerada, e aqui pode ser até os acionistas, tá?
fornecedores, consumidores, nossa, desconfigurou. Consumidores, entidades de classe, então tem tipos de negócio que as entidades de classe são muito fortes, né? Os conselhos profissionais, os órgãos regulamentadores, né? Então, eles são muito presentes e as empresas têm que dar muita satisfação para eles. Parceiros, comunidade, concorrência, mídia, os meios de comunicação, comunidade científica, grupos de pressão, governo, funcionários, e aí, né, pode existir até outros, mas esses seriam os principais públicos que poderiam, de modo geral, ser considerados stakeholders, mas para cada organização ela vai identificar quem são seus stakeholders. Tá? E aí a gente tem a quinta teoria de públicos, é a teoria do mapeamento lógico de públicos, que é a teoria desenvolvida pelo professor Fábio França, que é a teoria que a gente vai estudar no nosso próximo encontro. Eu vou deixar gravada a aula para vocês, só para a gente dar uma passeada rapidamente aqui. Ele vai apresentar um pouco dos seus estudos e ele vai dizer, né, o que a gente primeiro tem que identificar públicos, tá? Aí ele vai falar dos passos para identificar, qual que é a importância dessa teoria, e aí eu vou explicar a conceituação dele, né? Ele classifica os públicos em públicos essenciais, não essenciais, de redes de interferência, e para cada um desses grupos, tem subgrupos que têm entendimentos específicos para cada um deles. Por isso que eu não queria falar isso hoje, para não ficar muito detalhe na cabeça de vocês. Aí tem um mapeamento que ele fez, um demonstrativo de públicos, de relacionamento, e aí o quadro dos públicos que ele identificou. Aí a gente vai explicar o que são cada um deles. Tá? Então, só para a gente falar disso daqui tudo, é bastante detalhe. Tá? Pessoal, assim eu deixo essa aula de públicos em relações públicas, assim a gente finaliza uma parte dela. A gente deu conhecimento do conceito de públicos e algumas teorias de públicos. E a gente vai finalizar semana que vem com essa teoria específica do professor Fábio França, que é a teoria do mapeamento lógico de públicos. Beleza? Tudo jóia? Dá um joinha para mim. Beleza, professora, obrigada. Tá? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham percebido quanto para RP é mais dinâmico, é mais complexo conhecer públicos, estudar públicos. Interessa muito para mim que vocês olhem para RP a partir, ou para os públicos, a partir do que a gente for ver na semana que vem. Não é para esquecer essas teorias que eu dei, para dizer que saber que elas existem, tá? A gente usa muito stakeholder, usa muito essa palavra, usa muito público interno, público externo, não, quase não usa do Valdir Gutierrez, quase não usa do Grury, mas o que eu quero muito é que vocês passem a olhar para públicos a partir da teoria da semana que vem, que é o que eu vou passar. Por isso que eu quero que vocês não deixem de assistir a aula da semana que vem, tá? Vamos dar uma acertada, então, no nosso futuro? Beleza? Deixa eu fechar com vocês, precisar perguntar. Dos elementos avaliativos nossos, tá? A gente ficou, deixa eu só confirmar, eu pedi para vocês fazerem o relatório da live, não pedi? Pediu. Isso. Então vai ser, como nota parcial, que eu tenho que fechar dia 10 de junho, então dia 5 a gente tem que se encontrar, tá? Como nota parcial vai ficar a live mais o questionário sobre a escolha de RP, tá bem? Tá. E eu vou colocar
Vai dar história de RP. Tá bom? Então, a gente tem que tirar de 0 a 4 da nota de vocês, vai ter que sair, vai ser 2 para 1, mais ou menos. Vamos imaginar que a live seja 1, porque a live é simples, e o questionário vai valer 3. Tá bom? Tá. 0 para a live e 0 a 3 para o questionário. Ok? Beleza. Dia 5, precisamos estar aqui porque nós vamos bater uma conversa, não é só me entregar. Vocês vão me entregar o questionário, mas a gente vai bater uma conversa também. Então, o resultado do 0 a 3 é a entrega do questionário, mas também a participação na aula. Então, vamos conversar com todo mundo para ninguém faltar. Tá bom? Sim, Tá. eu sei que a internet é um problema sério, mas para todo mundo estar junto aqui comigo. Ok? Beleza. No dia 5, eu vou passar para vocês o esquema da prova, tá? Vai ser provavelmente uma série de perguntinhas e respostas. Eu não vou pôr na plataforma, porque eu não sei lidar com a plataforma direito. Então, eu vou colocar para vocês. Não tenho preocupação. A nossa prova seria uma prova com consulta, porque tem muito conteúdo. Eu não tenho preocupação se vocês vão pesquisar na internet, não tem. Eu quero que vocês consigam responder as minhas perguntas da prova, que vai ser dia 19. Aí, dia 5, a gente conversa também sobre a prova. Ok? Fechou. Demorou. Depois com as meninas sobre isso. Oi, Gabi. A gente conversa depois com as meninas sobre isso certinho, explica para elas não ficarem perdidas. Tá. Eu Sim. preciso muito passar esse questionário para vocês. Eu vou digitar bonitinho e eu vou pôr aqui no grupo mesmo do WhatsApp. Tá bom? Tá. E aí a gente te entrega por e-mail mesmo? Sim, tudo por e-mail. Tá. E até quando? Até dia 5. Dia 5, tá bom? Na verdade, vocês vão estar com o questionário em mãos e nós vamos fazer uma conversa. Eu vou perguntando, e aí, o que vocês Beleza. acharam? Terminou a aula, vocês mandam para mim. Tá bom? Fechou. Então é Tá isso. bom. Tá? Obrigada, professora. Tá tudo certo com os outros professores, com o Maurício, tá tudo resolvido? Tá sim, tudo sob controle, tudo certo. Bom, então tá certo. Gente, um beijão, tá bom? Beijo, Beijo, Aline. professora. Obrigada. Bom final de semana. Tá? Dá uma descansada aí nesse final de semana. Você Pode também, deixar. professora. Tchau. Também. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Saudade das A gente carinhas. Também. também tá. Tchau. Tchau.